Sakamoto, do ponto de vista do governo, já falamos com o Padilha agora, ele deu a importância necessária a esse documento. Do ponto de vista da imprensa, não é? Como é que nós devemos analisar esse documento e as atividades golpistas que nós vimos lá em Brasília? É gozado que você tem que prestar atenção no que o cara fala na entrevista. Tem cara que faz uma pauta e fica olhando a próxima pergunta que vai fazer, ele não está ouvindo o que o entrevistado está falando. O Padilha falou uma coisa séria que é passando desapercebida aí. Olha, a habilidade do ministro Múcio foi tão grande que você não viu nenhum tweet de general, de coisa parecida e tal. Quer dizer que eles acham que deve ter gente também da caserna que possa estar envolvida aí. Numa frase que o cara fala, e que às vezes ele nem quer falar, se você não prestar atenção, passa desapercebido. O que aconteceu domingo me parece muito mais grave do que a gente imaginou. O ataque físico dá a gravidade da coisa aos prédios, há obras importantes que a gente chora, foram rasgadas, quebradas, né? Mas o ataque à democracia é muito maior do que o ataque físico, a destruição que houve ali, né? Foi uma tentativa clara de golpe. Pelo que o Padilha falou, olha, se puxar o novelo vai ter muita gente envolvida aí. Não sei se todos vão ser punidos, mas quem estiver diretamente envolvido na participação desse golpe, ou por ação, ou por investimento, ou por financiamento, se não pagar caro, vai estimular outros golpes desse tipo. Já houve derrubada de torre, tentativa de derrubada de torre elétrica no Paraná, em Rondônia. Essa gente não vai parar por aí. No aspecto de imprensa, você que cobre muito tempo política, o Sakamoto, como é que você observa essas ações de Brasília e a resposta do governo e das instituições a essas ações bárbaras que nós acompanhamos aí? Bom dia, é um prazer falar com você. Bem, antes de mais nada, bom dia, Datena, sempre um prazer falar contigo também, bom dia a todos os seus ouvintes e ouvintes, feliz de estar aqui conversando com vocês, mesmo numa situação trágica e triste como essa, né? A democracia brasileira não precisava disso, a gente tem uma situação de economia ainda muito grave, o pessoal que está me ouvindo sabe a dificuldade de comprar pão, de comprar carne, de comprar leite, o preço das coisas, é muita coisa a fazer para que a inflação seja controlada, para que os empregos... Então, as energias do país deveriam estar sendo voltadas para esse processo de reconstrução, só que a gente está gastando tempo discutindo uma coisa que parece de 50 anos atrás, que é golpe de Estado, né? E é o que houve uma tentativa de acontecer no final de semana, né? Você pode, como você bem colocou, havia pessoas naquela massa de golpistas que estavam plenamente conscientes do que estavam fazendo e podem ser consideradas lideranças daquele grupo, e há pessoas que estavam totalmente descoladas da realidade, né? A própria Flávia Guti, conselheira da OAB, conversou comigo, ela foi verificar a condição dos presos, né, lá naquele ginásio da Polícia Federal, aqueles 1.000 que foram levados para lá, né, ela verificou que estava ok, né, muito melhor do que outras situações de presídios em todo o Brasil, estavam sendo bem tratados, mas ela falou que era uma galera, uma parte daquele pessoal tinha consciência e uma parte estava totalmente descolada da realidade, tinha gente conversando com a parede, tinha gente exigindo a senha do Wi-Fi, né, o pessoal não se ligou que estava presa, estava exigindo a senha do Wi-Fi para poder fazer lives, né? Então é claro que todos eles vão ter que pagar diante da lei, né? Agora tem um pessoal lá que claramente vai ter que ser destinado para um cuidado também psiquiátrico, mental, porque infelizmente é isso que eles estão demandando agora. O que a imprensa desde o começo, desde as primeiras horas da invasão do Congresso Nacional, do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, ela estava lá para cobrir. Houve houve violência contra jornalistas de rádio, de TV, de jornal, fotógrafos, que apanharam dos golpistas, né, que sofreram nas mãos dos golpistas, e é claro que boa parte da imprensa está chamando isso pelo nome, né, pela gravidade que isso tem. Até porque, Datena, como você bem colocou, uma coisa é você protestar. Você está insatisfeito com alguma coisa? Tem locais para protestar, tem ambientes para protestar, tem momentos para protestar. A democracia prevê o protesto, a democracia protege o protesto. O que houve no domingo não foi um protesto, não foi uma manifestação, foi um ataque direto às instituições. Ao invés de você fazer parte dessas pessoas aceitarem o resultado
das eleições, elas vão lá e atacam isso. Só que elas só atacaram isso, e acho que a imprensa foi muito feliz, porque logo de cara trouxe isso à baila. Elas não fizeram isso pura e simplesmente, elas não são as únicas responsáveis. Tão responsáveis quanto são os governos que permitiram isso. E aí tem 2 pontos interessantes para destacar. O primeiro é o governo do Distrito Federal, que inclusive o Ibanez Rocha foi afastado do cargo provisoriamente pelo Alexandre de Moraes, e o governo Lula interveio na segurança pública do Distrito Federal e tirou o Anderson Torres de lá, porque era o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que estava à frente da Secretaria de Segurança Pública. E aí as investigações começaram, inclusive com a ajuda da imprensa, descobriu-se que o Anderson Torres tinha desmobilizado o Distrito Federal, da Atena, perceba bem, na posse do Lula tinha um esquema de segurança gigante. Gigante, estava previsto isso. O Ibanez tinha feito isso com o antigo secretário. Na hora que o Anderson Torres assume, ele desmobiliza aquele esquema de segurança do Distrito Federal, transformando o esquema de segurança numa peneira. E aí aquela coisa, todo mundo sabe, as portas do Congresso, do Supremo e do Planalto são de vidro. Qualquer pessoa que atravessa a esplanada dos ministérios, uma multidão pode quebrar e entrar. Né? Então o que acontece é que o Anderson Torres, ao que tudo indica, né, ele tornou aquilo possível. Ele tornou essa situação possível desmobilizar todos os policiais que deveriam estar lá naquele momento. E o que você muito certamente pensou da declaração do ministro Padilha, né, vai ao encontro do que o presidente Lula falou ontem de manhã num café da manhã para jornalistas do Planalto, de que ele tem a sensação de que o Palácio do Planalto não foi invadido, mas foi aberta a porta da frente para os golpistas. Ele teme, ele deixou isso claro, teme que há pessoas nas Forças Armadas que são bolsonaristas raiz, que são muito adeptos do ex-presidente e que estão lá no Planalto ainda e que podem ter facilitado a entrada dos golpistas no Planalto naquele quebra-quebra de domingo que a gente viu. Isso vai em encontro do que o Padilha falou. De certa forma, Datena, a manutenção do ministro Zé Múcio, né, à frente da defesa, é também uma forma de manter esses ânimos fora da, sabe, tipo, mais tranquilos, né? Porque o presidente Lula percebeu que junto às Forças Armadas, há uma parte das Forças Armadas, não todos, há uma parte das Forças Armadas que pode dar dor de cabeça, né? Pode ser muito ruim para ele. Ele ainda mais porque ele depende das Forças Armadas, né? Agora, só para finalizar, Atena, esse documento que foi encontrado ontem na casa do Anderson Torres, que fez a bobagem, fez a besteira, fez a porcaria na Polícia do Distrito Federal e foi para os Estados Unidos, tá lá, teve a prisão decretada pelo Alexandre de Moraes, tá esperando voltar, mas a Polícia Federal achou aquele documento na casa dele de que, grosso modo, é um rascunho de golpe. Aí o Anderson Torres fala, não, entregaram para mim e eu pensei eu guardei para depois entregar para o Ministério ou para jogar fora. Ou você joga fora logo no começo, ou você decreta voz de prisão contra o sujeito, porque o sujeito está te propondo um golpe, né? Mas está todo mundo na imprensa analisando, Datena, que essa justificativa dele é uma justificativa muito ruim. Essa justificativa dele de que isso é uma espécie de deixa eu desligar aqui o zap para não ficar apitando. Que essa justificativa ofende Alô? Pode falar, tá no ar. Pode falar. Essa justificativa ofende a inteligência, né? É isso que ele colocou, que isso coloca. Essa justificativa ofende a inteligência, porque se você vai ler o texto desse rascunho, ele vai ao encontro dos discursos que foram proferidos pelo presidente Jair Bolsonaro ao longo dos meses. O que está sendo defendido ali é basicamente o que o presidente Jair Bolsonaro defendia: intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, caso fosse necessário, numa situação em que ele perdesse a eleição, né? Aí o Anderson Torres, é claro que ele não ia dizer que era mentira da PF, porque o Anderson Torres é delegado da PF. E isso é comprar uma briga gigantesca com os colegas dele, que ia falar, meu irmão, como assim? Tá me chamando de mentiroso? Eu fui na tua casa e encontrei isso aqui, né? Ia ficar pior para ele, porque ele é delegado da PF também, né? Licenciado. Então o que acontece é que ele tá numa situação muito difícil. Aquilo é um documento golpista. A gente não sabe se ele manteve aquilo por burrice, né? Por, sei lá, uma forma de manter uma pressão contra o ex-chefe dele, por certeza de impunidade.
por chantagem, né? Por certeza de impunidade, ou como uma vontade psicanalítica de ser pego no futuro. Mas o fato é que aquilo estava lá, aquilo é sério, e eu vou além da Atena, só para terminar. Tem muita gente no jornalista, muitos colegas que ouviram lideranças do PL, que ouviram gente do Planalto. Eu mesmo ouvi pessoas da antiga base do governo Jair Bolsonaro na Câmara e no Senado, que estão dizendo que o problema é que o Anderson Torres era um homem forte do governo Jair Bolsonaro e agora se torna um homem bomba do governo Jair Bolsonaro. Porque se ele vai preso, como o Alexandre de Moraes já decretou e está esperando ele voltar para o Brasil, e fica lá preso, ele pode muito bem refletir da importância de fazer uma delação premiada e pode entregar muita coisa. Tem 3 coisas que estão mal resolvidas, mal explicadas e estão embaixo da aba do quadrado do Anderson Torres. Primeiro, no dia da eleição, no segundo turno, no segundo turno, dia 30 de outubro, vamos lembrar que a Polícia Rodoviária Federal, que responde ao Anderson Torres, fez bloqueios no Nordeste, em todo o Brasil, mas principalmente no Nordeste, dificultando a chegada de eleitores do Lula. Depois a PRF fez fez meio que vistas grossas para uma parte dos bloqueios que estavam travando estradas em todo o Brasil, né? Aí o Anderson Torres faz essa papagaiada de trocar o esquema de segurança do Distrito Federal e viaja para os Estados Unidos, tendo se encontrado, o que tudo indica pelas fontes informam, com Bolsonaro lá. E agora esse documento. Então ele tem muito a explicar, vai cair nas costas dele, e ele precisa lembrar, o presidente Jair Bolsonaro tem um longo histórico de abandonar aliados no meio do caminho. Gustavo Bebiano, que Deus o tenha, que o diga, né? General Santos Cruz também, um homem correto, íntegro também, que o diga, né? Então ele vai ter que pensar, talvez numa delação premiada possa colocar Jair Bolsonaro em maus lençóis, da Atena. Quem sabe não guardou a carta por causa disso? Quem sabe não guardou essa minuta por causa disso? Que delegado federal como ele sabe que ele vai ser interrogado por gente que entende de Polícia Federal como ele entende de Polícia Federal. Talvez ele tenha guardado o documento exatamente para se safar de uma situação ruim e aí sim ele usar o documento numa delação premiada, entregar quem mandou aquele documento para ele, quem é que fez aquele documento. Não é difícil não, a sua tese é totalmente lógica. Agora, a chegada do Anderson Torres, que primeiro foi por causa de avião, lá nos Estados Unidos, depois foi, sei lá por quê, e agora dizem que ele vem amanhã, sei lá se ele vem amanhã. A verdade é que a chegada dele é crucial para começar a desenrolar o novelo das investigações. Primeiro, é muito simples dizer que o governo Lula foi pego de surpresa, que não devia ter acontecido. Mas os órgãos de segurança, o GSI, os órgãos de segurança, a BIM, avisaram o governo Lula. Se avisaram o governo Lula, não pode ficar esperando o presidente tomar uma atitude para fazer segurança em Brasília. Quem tem que fazer segurança em Brasília, primeiro, é a determinação do governador que foi afastado. Segundo lugar, e fundamental, de que quem protege o presidente são os órgãos de inteligência, já tinham que estar preparados para estartar a Guarda Nacional, Polícia Militar e cercar o Palácio do Planalto e mais, como disse o Padilha, decretar esses bloqueios que estavam sendo feitos no Nordeste, principalmente no estado de Goiás, onde está inserido o Distrito Federal, principalmente em relação às estradas que se sabia, havia gente saindo do interior de São Paulo para ir a Brasília, e daí por diante. Então, independe do presidente Lula. O presidente Lula estava lá em Araraquara e foi, do jeito que eu vi ele falando, que eu estava no ar no momento, ele estava perplexo. Ele teve a capacidade, o Padilha disse que foi ele quem determinou, de decretar a intervenção da segurança de Brasília. E teve também o discernimento de não afastar o Ibanez, para não criar um problema político. Isso ficou por conta do Supremo, a pedido do Alexandre. Agora, não era o Lula que tinha que mandar a guarda lá. Não era o Lula que tinha que mandar a Guarda Nacional, nem Exército, nem quem quer que seja, para defender os prédios públicos, né, de um possível ataque. Se sabiam do ataque, já deveriam ter informado o governador e ele devia saber, e é por isso que o Alexandre deve tê-lo afastado. Eu não sei se foi especificamente por isso. Mas por que ele não agiu imediatamente? E a premeditação da coisa, ela vem num crescendo. Tá? Primeiro, o Bolsonaro sai fora do país, vai embora. Tá?
Depois esse Anderson vai embora. Mas antes disso, teve aquele ataque em Brasília. Eu perguntei para o Flávio Dino, o senhor não vai evocar a lei antiterrorismo por esses ataques em Brasília? Depredaram tudo, tentaram derrubar ônibus pouco antes da posse. Na posse, havia informação que iriam tentar matar o Lula. E não aconteceu nada, parecia Alice no País das Maravilhas, né? E quando ninguém esperava, o ataque aconteceu. Agora, quando ninguém esperava, somos nós. Forças de inteligência que sabiam e devem ter seguramente avisado o Ibanez, devia ter um esquema fortíssimo de segurança, o que significa aquela conversa do presidente Lula ontem, que as portas foram abertas, né? Não invadiram, as portas foram abertas. Quebraram o vidro para dizer que quebraram, mas devia estar aberta a porta dos 3 prédios lá. Agora, o grande lance que vem a seguir primeiro, punição, que não significa caça às bruxas, né? Estabilização das forças políticas, que é que o Lula tem habilidade para fazer e está fazendo. Tarcísio, num primeiro momento, não ia a Brasília conversar com ele. Foi num primeiro momento, e num segundo momento, falar de portos e outras coisas que tais. O Castro, a mesma coisa. E são pessoas eleitas sob a bandeira bolsonarista. Você acredita que a partir de agora ainda há risco de alguma coisa mais grave, ou pela reação internacional e pela resposta rápida do governo e dos poderes constituídos, a perspectiva de golpe fica mais distante? Então, Datena, o golpe em si, uma efetivação de golpe, sempre foi uma coisa que é praticamente impossível, né? Acho que isso fica meio claro desde o ano passado, mesmo nos momentos mais duros, mesmo quando então, o presidente Jair Bolsonaro conclamava suas massas, as ruas, com um discurso golpista, ameaçando, de acordo com o resultado da eleição, olha, se o resultado não for aquilo, tipo, vai haver uma coisa... O presidente Bolsonaro falou, logo depois do 6 de janeiro de 2021, quando seguidores de Donald Trump invadiram o Congresso norte-americano, né? O Bolsonaro falou a mesma coisa, a gente no Brasil pode ter uma coisa muito pior, a depender do que aconteça. Ele fez essa ameaça, a ameaça, como você mesmo colocou, se cumpriu, inclusive de forma mais violenta, porque lá foi só o Congresso, aqui foi Congresso, Planalto e STF, lá Trump era presidente ainda, aqui não era mais, e lá as forças de segurança não ajudaram. E aqui a gente tem notícias de que sim, muitos deles ajudaram. A situação aqui foi claramente pior. Só que um golpe em si ainda é uma coisa muito distante, exatamente porque para um golpe dar certo, precisa o quê? Em 64, o que aconteceu para dar certo o golpe? Você teve governadores de estado apoiando, você teve parte do judiciário apoiando, uma parte significativa do Congresso apoiando, você teve os Estados Unidos apoiando, você teve comunidade internacional, uma parte dela apoiando, você teve jornalistas apoiando, você teve cientistas sociais apoiando, economistas, empresários, donas de casa, né, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, religiosos, a Igreja Católica, teve um monte de gente apoiando. Então o que acontece? Você tem um golpe, ele precisa de contexto para ele sobreviver depois de ser dado. Ele precisa de... É que nem uma planta, você vai plantar uma semente, você precisa de estar adubada. Se não tiver adubado, morre um golpe. Então o que aconteceu é o seguinte, você tinha um ambiente naquele momento em que havia um adubo... Precisa de apoio verde, você falou bem. Você usou a planta como outro detalhe, mas precisa de apoio verde principalmente. Exato. Né? E que pese de ter gente verde que possa ser contra... Eu duvido que militares hoje sejam favoráveis, militares de uma forma definitiva, sejam favoráveis a golpe. Acho que não passa pela cabeça deles isso. Quer dizer, em tropas, né? Muita gente, mas eu acho que o comando não passa pela cabeça golpe entre as Forças Armadas. Né? Não, exatamente. O que acontece é que dentro das Forças Armadas tem diversas forças, é claro que você vai pegar soldados, sargentos, cabos, que são muito mais voltados a esse, são mais, digamos, são mais atingidos pelo discurso do Bolsonaro. Você tem uma coisa, agora a cúpula do Exército é outra, você tem gente a favor, mas de uma maneira geral a cúpula do Exército quer estabilidade, né? O Exército quer estabilidade democrática. Então o que acontece? Você não tem um ambiente para um golpe, né? Hoje, se o Brasil golpeasse hoje, ia vender soja para onde? Para a Antártida, porque a Europa não ia aceitar, os Estados Unidos não ia comprar, ia ser um caos, né? Para começo de conversa. Então é claro que você não tem esse ambiente. Agora, existe uma diferença entre o golpe em si e a tentativa de golpe.
né? E isso eu acho que o bolsonarismo ele é muito esperto. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro ele foi muito esperto. O que ocorreu, né, no domingo foi uma tentativa, mas sabia-se que o golpe não seria perpetrado por tudo aquilo. Então aquela tentativa de golpe no domingo teve cara de um grande vandalismo, de um quebra-quebra, de uma ameaça às instituições. Já sei onde você vai chegar. Eu já sei onde você vai chegar, não sei se é onde eu estou pensando. Né? Teria sido aí uma tentativa de um knockdown da democracia. Knockdown é quando o lutador cai, mas levanta. Entendeu? Seria um desgaste do governo Lula, no começo do governo Lula, e aí, como diz o Bolsonaro, jogando dentro das 4 linhas, se o governo Lula for muito mal, e a gente não espera que vá, mesmo porque quando eu estou no avião, eu não quero que o piloto morra, porque senão eu vou cair junto, e assim deve pensar todo mundo, mas tem uma lógica diferente na política. Se o governo Lula, que vai pegar um cenário completamente diferente do cenário que o Lula pegou no primeiro governo, quando havia instabilidade dos bancos internacionais e havia estabilidade dos bancos nacionais, e logo depois da CPI do Banestado. Tá? Então valia a pena investir no Brasil. Quebrou o mundo lá fora, o Brasil foi um atrativo para o capital de investimentos, como sempre é, se não houver estabilidade. Até por isso, essa tentativa de golpe poderia, se não houvesse uma resposta das instituições grave, uma resposta à altura, seria muito mais grave, porque você tocou no mercado aí. Nós somos um país em crise, né, dentro de um mundo em crise, né, com tudo para atrair investimento, que a gente não está vivendo o sufoco que a Europa está vivendo perto do Putin e da Ucrânia, o Putin que invadiu a Ucrânia. Então, a Europa toda está sofrendo. O mercado brasileiro é extremamente atrativo. A China tem lá bilhões de contaminados com essa nova variante Kraken. Os Estados Unidos com problemas sérios na economia. Então o Brasil seria extremamente atrativo com estabilidade política. Agora, a tentativa de lockout, o knockdown que sofreu a democracia, pode desencadear uma série de atos políticos, né? Que aí os caras dizem, o presidente Bolsonaro é um líder e perdeu por 1% sua eleição, e ele pode ser reeleito de novo pelos caminhos naturais da democracia e tal. Se o governo Lula for muito mal, você não acha arriscado que haja uma coalizão aí e pé firme por esse partido de direita para desestabilizar o governo do presidente Lula e tentar alguma coisa assim, como afastamento, impeachment ou coisa parecida? Claro, não, você pescou exatamente onde eu ia chegar, Datena. Exatamente isso, né? Você tem tem 3 razões. A primeira é uma tentativa de desestabilizar o governo Lula, é aquela coisa do quanto pior, melhor para o mercado, para a vida das pessoas, para passar a impressão de que no governo Bolsonaro havia paz e no governo Lula a guerra, sendo que a guerra está sendo provocada por seguidores de Jair Bolsonaro. Então tem essa necessidade de desestabilizar o governo. E claro, tem 2 outras razões colaterais, é que o presidente Jair Bolsonaro tem receio de ser preso, né? E aí é claro que esse tipo de ação dos seus seguidores, por um lado, é claro que responsabiliza ele, por outro lado, aumenta o custo de mandá-lo para a cadeia. Porque aí o pessoal vai falar, olha, o que pode acontecer se o Bolsonaro for preso, né? Então tem essa questão também lateral que acaba se colocando de certa forma nisso. Então tem esse medo do presidente de ser responsabilizado. Por enquanto, o mercado tem dado uma resposta engraçada, porque como no domingo, no dia 8, logo na sequência dos atos lá em Brasília, né, dos atos golpistas, já houve uma sequência de ações do Poder Judiciário, o Poder Legislativo se juntou, mesmo pessoas que eram aliadas a Bolsonaro, como o Arthur Lira, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, entre outros, que também se juntaram e apoiaram as medidas, apareceram todos juntos numa união nacional. Isso acabou politicamente fortalecendo o Lula. As próprias medidas que o Lula tomou pós tentativa de golpe também fortaleceram o Lula. E aí o que aconteceu? O mercado financeiro no dia seguinte e nos dias seguintes, o dólar caiu. Né? O dólar não subiu, o dólar caiu. Você teve... Bolsa subiu. E Bolsa subiu. O Bolsa ontem caiu por causa da Americanas, entre outras coisas, né? Mas
Foi ontem, mas depois, de uma maneira geral. Foi depois. Exatamente, foi só ontem, né? Agora, de uma maneira geral, o mercado financeiro deu um negócio que eles sentiram que, olha, está estável o país. O país teve aquele vandalismo, mas o país está estável. Agora, é claro que isso, e aí esse é o medo da Atena. Você pergunta, somando aquelas duas perguntas que você fez, a situação pode piorar? A situação pode continuar tendo coisas assim? Pode. Não em Brasília, dificilmente em Brasília daquele jeito, porque agora as forças de segurança do Distrito Federal, que são bancadas, vamos lembrar, com dinheiro do contribuinte brasileiro, o fundo que banca a saúde e a segurança no Distrito Federal é de bilhões que é repassado pelos estados, né, pelos contribuintes do resto do país. Então, é nosso dinheiro que está bancando a segurança lá. Então, o que acontece é que agora os negócios vai ser retomado, o pessoal não vai deixar de novo acontecer. Pode acontecer outras coisas, como você mesmo colocou. Você teve o quê? Você teve gente derrubando com trator torre de energia, que o pessoal está investigando, mas pode ter sido também um ato terrorista. Pode ter outros tipos de ato. Você não precisa. O que acontece? Acho que o pessoal precisa ter isso na cabeça. Eu não estou querendo ser alarmista, não. Nós estamos conseguindo despertar uma coisa que a gente nunca teve. Ou teve em regimes de exceção e tal, mas de uns tempos para cá a gente não tem. A gente está conseguindo despertar o terrorismo de pequenos grupos ou então de lobo solitário. Ele é aquele cara que lá na estação de Paris começou a atacar pessoas com faca. São malucos que são mobilizados por um ato maior desse. Nós estamos conseguindo atrair essas pessoas obcecadas e que podem ser terroristas, sim. Exato. É isso que a gente despertou com o ato de Brasília. É por isso que as penas têm que ser à altura, para desestimular esse tipo de gente. E tem que se usar... o Lula está trocando o GSI, tem que se usar os sistemas de inteligência para a gente ficar livre dessa perspectiva. O país sempre foi um país tranquilo e calmo nesse aspecto de terrorismo. Imagine, já tem a violência urbana. Se você tiver grupos terroristas ou terroristas lobos solitários, você imagina que vai virar o Brasil. É insuportável. Olha, e vamos lembrar, Datena, que exatamente esse é o ponto. Um pessoal que já tem problemas mentais e que ou é maníaco, não sabemos, e a pessoa é bombardeada com aquela informação de que, na verdade, pessoas que atacarem esse governo estarão praticando uma missão divina. A pessoa pode pirar. A pessoa pode fazer atos terroristas individuais como o lobo solitário. Em Nice, no sul da França, anos atrás, uma pessoa pegou uma carreta. Olha como um ataque terrorista você não precisa de arma. Ela pegou uma carreta e atropelou e matou 84 pessoas no dia 14 de julho, que era um aniversário da Revolução Francesa na França. Então, 84 pessoas com uma carreta. Em outros lugares do mundo pegaram um combo e saíram atropelando. Então o que acontece? O que eu estou querendo colocar com isso? Eu não estou querendo alardear terror de maneira alguma, até porque as instituições estão atuando para que a gente veja uma mudança nesse quadro, garanta segurança para as pessoas e tudo isso mais. O que eu estou querendo dizer só é que não dá para dar como morto e como enterrado atos como esse. Por quê? Porque foi despertado nos últimos anos, como você mesmo colocou, uma coisa que dificilmente vai ser colocada na caixinha. Essa violência da extrema-direita, despertada nos últimos anos, por discursos também, muitas vezes, do presidente da República ou dos seus aliados, vai demorar para voltar para a caixinha. E aí, enquanto estiver fora da caixinha, pode causar esse tipo de dor e de transtorno. Por sorte, ninguém morreu no dia 8 de janeiro. Mas durante as eleições a gente teve gente morta por questões político-eleitorais. Então, a questão é que nos próximos 4 anos o governo Lula vai ter que enfrentar isso. É uma sombra. Ele tinha, como eu falei no começo da nossa conversa, ele tinha que estar agora se dedicando à economia, à questão social, à saúde, farmácia popular, tudo isso. Ele está tendo que gastar tempo nisso. E isso está pautando a sociedade. Então a gente também não pode, isso tem que ser enterrado, porque a sociedade tem mais do que fazer, tem que ser pelo menos reduzida enormemente, e para evitar também esse discurso, né? Porque aí senão o bolsonarismo acaba criando essa situação, e daqui a 4 anos fala, olha, o Brasil não ficou na paz, vota em mim que eu volto a colocar paz no Brasil, sendo que é aquela coisa, né? A pessoa gera a dificuldade para vender a facilidade. Sakamoto, foi um prazer falar com você. O programa está no fim, está convidado a voltar quantas vezes quiser. Realmente, você é uma das minhas referências do jornalismo. Eu gosto muito de você, pelas suas posições, pela sua independência e pela sua coragem. Bom dia a você, bom fim de semana, saúde principalmente. Obrigado, viu, Sakamoto?
Bom dia, Datena. Obrigado pelo espaço novamente. É um prazer sempre conversar contigo e com seus ouvintes.